Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim lhes contar duas parábolas referentes ao período que nós vivenciamos presentemente, que é o mês Elul, como preparatório para os grandes dias, as ocasiões de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e Yom Kippurim, o Dia do Perdão. Uma certa vez, um poderoso soberano, um grande rei, enviou o seu querido filho, o príncipe, numa missão especial. O príncipe deveria vencer longas distâncias na viagem pelo reino, acompanhado de uma equipe que o assessorava numa missão secreta. O príncipe viajou acompanhado e começou a exercer a sua função dentro da missão que seu pai, o soberano, lhe tinha incumbido. No entanto, por uma série de circunstâncias, o príncipe acabou desfocando e desviando de sua importante tarefa, importante missão. Aos poucos, os fundos destinados por seu pai, o rei, para a missão, acabaram sendo gastos sem critério algum. O príncipe acabou gastando em trivialidades, com festas, com muita bebida, e acabou não conseguindo repassar os salários de seus assessores, que acabaram se afastando dele. O príncipe acabou se degradando eticamente, moralmente, fisicamente, e acabou indo morar na rua. E certa ocasião, diante do desespero da situação criada com o passar do tempo, o príncipe começou a ter um profundo sentimento de arrependimento, e a sua vontade foi de voltar para o palácio do rei. Ele não tinha mais recursos, ele tinha cessado a comunicação com o rei. Seu paradeiro era desconhecido. Com muito esforço, como andarilho que ele se tornou, viajou para a capital do reino para procurar ter com seu pai, o rei. O príncipe se aproximou do palácio que ele conhecia tão bem e quis entrar pela porta da frente. 2 serviçais, 2 policiais que faziam a segurança do portão impediram a sua passagem. E ele ficou muito contrariado e lhes perguntou: vocês sabem com quem vocês estão se metendo? Eu sou o príncipe, filho do rei. Ouvindo aquelas palavras, os 2 soldados começaram a rir. E ele, tentando persuadir os seguranças do palácio de que aquele castelo, aquele palácio, era a sua própria moradia. E no desespero, ele começou a gritar e a chorar e a reclamar em bom tom, em último volume.
Da altura da torre do palácio, onde o rei costumava despachar os seus decretos, ele ouviu a voz de seu querido filho, o príncipe, e pelo timbre e pela característica da voz, o pai reconheceu seu filho. De imediato, ele desceu as escadarias e prontamente deu a ordem que abrissem caminho para que aquele mendigo, aquele andarilho, entrasse no palácio. Afinal, ele era o príncipe, o filho do rei. Essa é uma parábola trazida na tradição racídica para explicar um pouco daquilo que ocorrerá no dia do Rosh Hashanah. O Rei do Universo, ele nos envia, nós que somos todos seus filhos, numa missão especialíssima, numa missão sagrada, enviando a alma sagrada para o campo do mundo físico e material. Nós temos um objetivo, nós temos um foco de transformar a materialidade do mundo em uma luz espiritual, elevar o aspecto físico e material a um nível superior. Infelizmente, por conta das circunstâncias de um mundo onde o rei está oculto, de um mundo onde as comunicações naturais diminuíram, nós que somos os príncipes, filhos do rei, muitas vezes acabamos nos afastando da nossa missão original. E o nosso aspecto espiritual, com o passar do tempo, se torna diferente, o aspecto fica distorcido. A possibilidade de reconhecimento da nossa identidade maior, que é a nossa alma sagrada, fica cada vez mais difícil. E quando chegamos no Palácio do Rei, no dia do Rosh Hashanah, no ano novo, na cabeça do ano, quando nós queremos nos encontrar novamente com o nosso Pai Celestial, muitas vezes os trâmites espirituais, a burocracia e o reconhecimento da nossa própria alma como filhos do soberano do universo fica dificultada. Então nós pelejamos para sermos reconhecidos. E o que resta para que o Rei venha ao nosso encontro? O som profundo da nossa alma, que é expresso no toque do shofar. O shofar é um instrumento simples, de uma nota só. É um chifre de um animal. O som é simples, é límpido, é um som profundo, mas que vem expressar o nosso aspecto maior da alma sagrada. Nesse momento, nos dirigimos a nosso Pai Celestial, o Rei do Universo, num som simples, na linguagem que Ele reconhece, porque foi Ele que pediu que nós nos comunicássemos nesse dia, naquele som tão familiar que procura expressar a profundidade maior da nossa alma. É com o toque do shofar que seremos todos reconhecidos no dia do Rosh Hashanah, quando nós voltarmos ao nosso plano original, a proximidade maior com o nosso Pai Celestial, numa luz intensa de santidade, tão característica do dia único do ano, a cabeça do ano, o dia
do Ano Novo do Rosh Hashanah. Há uma segunda parábola muito famosa no meio racídico, também da história de um rei, um soberano poderoso, que mais uma vez envia o seu filho príncipe numa missão toda especial. E o príncipe, a exemplo da primeira parábola, acaba se afastando totalmente da sua tarefa e mais uma vez ele vira um morador de rua, um andarilho, e esquece totalmente que ele era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio filho do rei. O rei, nas suas viagens e andanças pelo reino, quando ele andava ou viajava dentro de uma carruagem especial, nas cidades maiores ele parava para palestrar, para ter contato com as autoridades locais, mas quando se tratava de uma aldeia ou uma pequena vila, ele diminuía, orientava os seus serviçais, o cocheiro, etc., para diminuírem o ritmo da carruagem. Ele abria as janelas e as pessoas que quisessem fazer um pedido ao rei pegavam uma pequena pedrinha, o papel embrulhava a pedrinha e lançavam pela janela a pedrinha com o pedido, e a carruagem não chegava sequer a parar, somente diminuía o seu ritmo na viagem, possibilitando com que os aldeões pudessem fazer seu pedido. E o rei, dentro da carruagem, estava acompanhado do seu assessor imediato e veio a ser lançada para o interior da carruagem pela janela aberta uma pedrinha com uma pequena mensagem. O rei leu o conteúdo da carta e ele começou a chorar. O conteúdo da carta dizia o seguinte: Vossa Majestade, eu estou morando na rua. Eu não tenho um teto para me proteger das intempéries, da chuva, do vento, do frio gelado da noite, muito menos do sol escaldante do dia. Eu pediria a Vossa Majestade que me proporcionasse pelo menos um teto para que eu pudesse me proteger ao morar ao relento no meio da rua. Quando o rei leu a carta, ele reconheceu no estilo de escrita e na letra cursiva do texto a letra do seu próprio filho, do príncipe. E o rei, entre lágrimas, confidenciou a seu assessor: Veja só, o meu filho, o príncipe, se afastou totalmente. Ele pede um teto, mas mal sabe ele que ele pode pedir a herança de todo o reino. Ele poderia pedir muito mais do que simplesmente um teto. E ele só pede algo simples e trivial que o proteja de imediato, quando, se ele tivesse consciência de quem ele realmente é, pediria muito mais. Pediria para voltar para casa, pediria para voltar para o palácio. A nossa alma vem ao mundo lançada numa missão pelo soberano do universo. Acabamos por nos distanciar totalmente do foco, perdemos o nosso objetivo no mundo de valores preponderantemente materiais, acabamos por nos tornar insensíveis a algo maior, a algo superior. E no dia do Rosh Hashanah, no dia do Ano Novo, da coroação do rei,
quando tivermos algum contato maior com o nosso Pai Celestial, em vez de fazermos o pedido adequado, pedimos trivialidades. Estamos tão absortos no mundo tão limitado do aspecto material que pedimos confortos imediatos, comodidades simples e imediatas, esquecendo-nos que nós somos o príncipe, que nós somos o filho do rei, e na condição de filhos do Criador do universo, deveríamos aproveitar essa ocasião para pedirmos muito mais, sabendo e tendo plena consciência de que o Criador do universo é ninguém mais, ninguém menos do que nosso Paizinho Celestial, aquele que nos deu origem, aquele que criou uma expectativa em relação à nossa missão tão especial de elevar esse mundo e transformá-lo numa moradia para o Criador. No dia do Rosh Hashanah, vamos aproveitar essa ocasião tão singular, tão significativa, para fazermos o pedido adequado. Muitos pedem saúde numa época de pandemia, outros pedem sustento diante das dificuldades econômicas e financeiras, mas devemos pensar grande. Devemos, na condição de filhos, solicitar ao nosso Pai Celestial algo maior, algo que seja decisivo, algo que seja definitivo. A tão almejada redenção, com a revelação do Mashiach, que é um kit completo, é um pacote completo, que inclui saúde, que inclui sustento, que inclui paz, harmonia, que possamos pedir a tão almejada revelação do justo Mashiach com a redenção que já desponta no horizonte, e aí então Deus, subsequentemente se revelando no mundo, vai travar novamente o contato tão especial com cada um de nós que somos o seu filho querido a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.